Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Luan e hoje tenho 27 anos. O que vou compartilhar com vocês foi numa época em que eu estava passando férias de fim de ano com meu pai, que era caminhoneiro. De antemão, peço desculpas a vocês por não saber contar direito o trajeto do relato, já que na época tudo foi muito confuso para mim. Quando criança, tinha poucas lembranças de meu pai em nossa casa. Sendo caminhoneiro, ele sempre estava fora trabalhando. Nunca estava perto de nós em datas comemorativas ou em algum fim de semana. Essa ausência constante em nossas vidas levou ao fim do casamento dele e de minha mãe. Apesar da distância, para mim, meu pai sempre foi um herói. E eu ficava ansioso, esperando cada ligação. Ou até mesmo que ele aparecesse de surpresa em nossa casa. Meu pai era obcecado por seu trabalho e negligenciava tudo e todos ao seu redor. Mesmo sabendo desses defeitos, nunca pensei nada ruim dele. Mas mesmo depois de se separar de minha mãe, ele sempre me buscava nas minhas férias. E eu ficava rodando esse mundão de meu Deus com ele. Com o passar dos anos, eu sempre via meu pai 2 vezes ao ano. Quando ele ia me buscar, ele nunca me falava para onde íamos. Só dizia que teríamos uma aventura juntos. E assim, seguíamos viagem em seu caminhão. Ele sempre se esforçava para deixar a cabine do caminhão o mais confortável possível. Por inúmeras vezes, meu pai parava o caminhão no meio da estrada para descansar. Eu lembro que ele me contava histórias para dormir. E ouvíamos muito Roberto Carlos. Essas músicas de velho, sabe? Com essas boas lembranças, me recordo da última vez que tive uma aventura com meu pai. Foi no meu aniversário de 10 anos. Naquele ano em especial, eu passaria o Natal e o Ano Novo com meu pai. Quando ele foi me buscar, avisou que nosso trajeto seria atravessar o estado do Rio Grande do Sul. E só disse isso. Eu nunca soube em que BR passávamos. O máximo que sabia era em que estado andávamos. E como era muito criança, sinceramente nem me importava. Eu encontrei com meu pai na primeira semana de dezembro. E assim, seguimos em nossa viagem. Lembro que por 2 semanas, como eu era criança, não aguentava ficar acordado a noite inteira. Mesmo assim, me esforçava para fazer o máximo de companhia para o meu pai. Como eu ficava muito tempo longe dele, eu queria aproveitar ao máximo cada momento. Parecia até que eu estava adivinhando. Por muitas vezes, eu via que meu pai se esforçava para dirigir a noite inteira. Me irritava o fato de ele negligenciar tudo, até mesmo sua própria saúde. Vendo tudo isso, eu sempre pedia para ele parar o caminhão fora da estrada, para poder dormir um pouco. E por algumas vezes, ele me escutava e atendia ao meu pedido. Eu lembro como se fosse hoje. O dia passou bem rápido e eu conversei bastante com meu pai. Ele foi bem espontâneo e disse que entendia o porquê de a minha mãe não ter aguentado continuar com o casamento. Ironicamente, eu passava mais tempo com meu pai agora do que quando supostamente morávamos na mesma casa. Tivemos uma boa conversa e naquele momento eu senti que minha situação com meu pai estava resolvida. Quando anoiteceu, a lua estava cheia e brilhante. O céu estava bem estrelado
e ficamos por horas ouvindo música e conversando. Na cabine do caminhão do meu pai, tinha um relógio que era um pouco grande, e quando olhei com atenção, já passava das 11 da noite. O sono estava começando a me vencer, e olhando atentamente para o meu pai, percebi que ele já estava cochilando ao volante. Eu chamei sua atenção e pedi para ele encostar um pouco o caminhão, para que ambos pudéssemos dormir. Eu acho que naquela noite eu fechei os olhos e já fui dormindo. Enquanto dormia, eu pensei que estava tendo um pesadelo, já que de longe ouvia alguns barulhos assustadores. Quando enfim consegui acordar, percebi que não estava tendo um sonho, e aqueles barulhos eram reais. Os sons vinham do lado de fora do caminhão. Meu pai já estava acordado e sentado, e parecia estar perturbado, tipo como se não entendesse o que estava acontecendo. Algo batia com muita força na lateral do caminhão, e aquele barulho era uma mistura de grunhido com uma espécie de roncado. As pancadas foram ficando mais fortes, e toda aquela situação estava me deixando apavorado. Meu pai fez sinal de silêncio e cochichou, e se talvez ficássemos quietos, seja lá o que fosse aquilo lá fora, desistisse e fosse embora. Porém, isso não aconteceu. Cada vez mais aquilo ficava agressivo, ao ponto de chegar na lateral da porta em que estávamos. Aquilo bateu e eu comecei a gritar. Vocês não têm noção de quanto aqueles barulhos eram assustadores. Não sei se consigo explicar, mas tento definir como uma opressão. À medida que aquilo gritava, eu sentia que o medo me esmagava. Novamente, ouvimos algo se jogando na parte da frente do caminhão, e acertou em cheio, como se fosse um soco. Meu pai resolveu ligar as luzes do veículo, e acredito que como a luz foi muito intensa, a primeiro instante aquela coisa parou, e ficou bem na nossa frente. Sinceramente, para mim, aquilo era como se fosse o mal encarnado. Era uma criatura totalmente deformada. Seu rosto parecia que estava quebrado, todo torto, como se sua face estivesse achatada. Os dentes eram bem tortos e bem visíveis. Acho que pelo fato de os dentes serem bem protuberantes, babava muito, e suas orelhas eram bem grandes e caídas. O corpo daquilo era coberto de pelos. Seus braços eram longos, e até quase tocavam o chão. Ele olhava fixamente para nós dentro da cabine, e seus olhos eram tão escuros que pareciam que iam nos engolir. Quando andava, parecia andar na ponta dos pés. Não encostava todo no chão, e os joelhos pareciam estar quebrados, como se as pernas fossem ao contrário. Era a coisa mais horrível que eu já vi. O bicho correu rápido e foi para a lateral da porta em que meu pai estava. Ele batia muito forte e meu pai me abraçava e tentava me acalmar. Aquilo tinha tanta força que a cabine sacudia, e era perceptível que ele conseguiu amassar a lataria do caminhão. Essa situação se seguiu, até que finalmente meu pai conseguiu reagir e sair daquele estado de terror. Ele ligou o caminhão e saiu de onde estávamos, e foi para a estrada, até que o caminhão pegou uma certa velocidade. Aquela coisa medonha não veio atrás da gente, mas vimos que ele ficou parado no meio da estrada, olhando, enquanto nos afastávamos. Depois desse aterrorizante episódio, o meu pai dirigiu a noite inteira, até amanhecer, e eu fiquei em estado de choque, tanto que nem conseguia me mover. O meu pai parou em um posto de gasolina já quando estava de manhã. Ele me abraçou e tentou me acalmar, dizendo que tudo aquilo já tinha passado. Após esse ocorrido, eu ainda fiquei muito assustado.
Mas com meu pai me dando todo o apoio, com o tempo eu fiquei bem. Nós decidimos entre nós que a minha mãe jamais saberia do que aconteceu naquela viagem. E meu pai continuou sua jornada de trabalho, até a virada do ano. Infelizmente, após tudo isso, meu pai foi me deixar novamente em casa. E pouco tempo depois ele passou mal e veio a falecer, devido a um infarto. Como eu já havia dito, meu pai era relapso com sua saúde. E apesar de ter perdido ele muito cedo, eu tive essa pequena aventura ao seu lado. E de certa forma, quis compartilhar o que passei com ele, como uma forma de homenageá-lo. Bem, é isso. Espero que postem o meu relato. E obrigado por lerem o meu e-mail. Fiquem todos com Deus. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.